Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a solenidade de entrega de medalha Tiradentes ao cônsul-geral do Líbano do Rio de Janeiro, Dr. Alejandro Bitar. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa Dom George Cury, arcebispo da Igreja Católica Melquita do Brasil. Dom Teodore Gandur, vigário patriarcal da Igreja Ortodoxa Antioquina, no Rio de Janeiro. Senhor Adel Abul Regeide, presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro. O ex-deputado estadual, mas sempre deputado, Newton Salomão. Falta um. E, por último, para não ser o primeiro, o doutor Roger Bazil, presidente da Federação das Entidades Líbano-Brasileiras e presidente da nossa Liga Libanesa. Antes de chamar os hinos, peço que todos se coloquem em posição de respeito e façam 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da explosão de Beirute em agosto de 2020 e pelas vítimas do coronavírus em todo o mundo, inclusive no nosso país. Continuem em posição de respeito para ouvirmos o hino do Líbano, em deferência ao nosso homenageado, seguido do hino nacional brasileiro. الزمن سيف
queria primeiro agradecer às autoridades representativas de outros países que estão aqui a prestigiar ao evento, em especial ao nosso cônsul do Líbano, como também cumprimentar aqui a sua esposa, aqui também presente. Tem muita gente aqui, para que eu leia tantas presenças, mas queria agradecer a presença da senhora Nancy Quevedo, cônsul-geral do Paraguai. Tem mais aqui um Salomão, André Salomão, da Rio Urbe, é o segundo Salomão presente. Então, vai ser um ambiente de muita justiça, com tanto Salomão presente. Agradecer aqui a presença da nossa libanesa, Priscila Sacalém, representando aqui o nosso Poder Executivo. Do Gilson Barbosa, secretário de Governo de Teresópolis, do Gerard, secretário da Liga Libanesa, do Nimatullah Rana, vice-presidente da Liga Libanesa, do padre Vitor Pereira, da Paróquia Católica Melquita, do embaixador Shukri Abud, da senhora consuleza do Líbano, a esposa, a senhora Fernanda Diel, do Roberto Cury, que é amigo seu pessoal, do Abdul Mashi Jadalá, da Igreja Ortodoxa, do Ivan Matias, presidente do Conselho Grego Católico Melquita do Brasil, da Maria Lúcia Mufarrege, esposa do Nelson Mufarrege, do Dr. Nelson Mufarrege, presidente da Fundação Libanesa, do nosso querido Alexandre Fará, ex-deputado estadual. Depois vão ter oportunidade de falar aqui de quantos libaneses tem na política brasileira e daqui do Estado, né? Do Pierre Youssef, conselheiro da Liga Libanesa, do Maurice Elias Adá, também amigo do cônsul, e da Alice Maiolino, conselheira da Liga Libanesa, da Catarina Zuef, esposa do cônsul da Rússia, obrigado pela presença, e do Maxim Zuev, cônsul da Rússia, também obrigado pela presença. Evidentemente, não li todos os nomes, porque senão a gente vai passar aqui a noite toda fazendo a leitura, mas a gente fica grato com todas as presenças aqui. Queria registrar, senhor cônsul, mensagens que aqui aconteceram, né? Cônsul-geral da República Argentina, no Rio de Janeiro, ministro Cláudio Gutierrez, país que o senhor teve passagem, né? Em Buenos Aires, que lhe dá sinceras congratulações pela importante homenagem e os maiores votos da mais alta estima e distinta consideração. O doutor Edgar Alberto Gonçalves Marim, cônsul-geral da República Bolivariana da Venezuela, no Rio de Janeiro. Saudação do João Rodolfo Arbex, presidente do Clube Monte Líbano. Do Gilberto Sader, presidente da Associação Cultural Líbano Friburguense. Do Paulo César Assede, presidente do Conselho Fiscal do Clube Monte Líbano, que eu espero que esteja com as contas em dia. Do nosso querido cantor e compositor Raimundo Fagner, me dando os parabéns especiais, e do Antônio Randá, vice-presidente de Cultura Libanesa e Árabe do Clube Monte Líbano.
e, em especial, a nossa querida deputada Jandira Fegali, que lhe manda um texto, né, que eu vou passar às suas mãos, cumprimentando a minha pessoa, a Assembleia, mas parabenizando Vossa Excelência pelo seu trabalho, dizendo que o senhor é um homem solidário, ligado à cultura e à filosofia, que o senhor cita Hegel por diversas vezes, e a deputada Jandira Fegali tem um especial apreço ao filósofo Hegel, né? E ela cita a frase que a arte cultiva o humano no homem, desperta sentimentos adormecidos, põe-nos em presença de verdadeiros interesses do espírito. Então, parabeniza e congratula Vossa Excelência pelo recebimento da medalha Tiradentes e, evidentemente, toda a colônia libanesa, que também faço chegar às suas mãos. Bom, feito aqui os registros, cabe-me, segundo o cerimonial, fazer uma saudação especial. E fiquei muito feliz, senhor cônsul, antes de começar aqui a leitura, né, do que escrevemos, né, de lhe conceder essa medalha. Porque, lendo sobre o Líbano, país que eu nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente, vi que história profunda, significativa tem o Líbano para a humanidade. E verifiquei também como é importante para o nosso estado do Rio de Janeiro e para o nosso país a comunidade libanesa, em todos os segmentos, sem exceção. Então, eu acho que a homenagem que estamos lhe oferecendo, que evidentemente é extensivo, né, à colônia libanesa, é justíssima. Medalha Tiradentes é a maior condecoração que nós temos aqui na Assembleia Legislativa. Quando conversava com o deputado Nilton Salomão, nós verificávamos, né, que nós tínhamos dois tipos de homenagem a dar, né? Uma é considerá-lo, né, cidadão do Estado do Rio de Janeiro, e outra é a medalha Tiradentes. Mas verifico que a medalha Tiradentes tem uma densidade maior de mérito, porque o senhor carrega toda a ancestralidade do Líbano e toda essa importante cultura que o Líbano nos trouxe. Então, eu realmente fico muito feliz de estar aqui nessa noite e não apenas cumprindo um ritual parlamentar. Dito isso, senhor Alejandro Bittar, é com muita alegria que presido essa sessão solene, aqui na minha querida Assembleia Legislativa, em sede nova, da entrega da medalha Tiradentes ao cônsul do Líbano, ilustríssimo senhor Alejandro Bittar, diplomata do Ministério das Relações Exteriores e de Imigrantes do Líbano, cônsul-geral do Líbano do Rio de Janeiro desde 2017. Alejandro Bittar já ocupou importantes cargos. Ele já foi cônsul do Líbano em Santiago, no Chile, em Madrid, na Espanha. Foi cônsul do Líbano em Buenos Aires, na Argentina, e também foi encarregado de negócio do Líbano em Montevidéu, no Uruguai, e em Santiago do Chile. Alejandro é doutor em filosofia, formado pela Universidade Libanesa. Ao homenagear Alejandro Bittar, que é humanista, intelectual e pratica o cristianismo melquita, quero homenagear mais de 800 mil libaneses e seus descendentes de segunda, terceira e quarta geração que vivem no estado do Rio de Janeiro. Eu tive a maior dificuldade de saber quantos são.
cheguei a uma faixa, viu, Alexandre Fará, de 500 mil a 1,5 milhão. Você veja, estamos precisando fazer um censo da colônia libanesa no Rio de Janeiro. E quando cheguei aqui, alguém informou aqui a minha assessoria que o número mais preciso seriam 800 mil. 800 mil libaneses. Os melquitas utilizam o rito litúrgico bizantino, o grego e o árabe como línguas litúrgicas. Muitos libaneses são maronitas, cristãos católicos orientais que reconhecem como autoridade melquita o líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não quis entrar muito nessa questão religiosa, porque não é muito fácil entender. Ali que eu comecei a ler e fiquei encantado. Tive o presente aqui do meu amigo Roger, que me deu um livro só sobre a religião, o desenvolvimento das religiões no Líbano. E o livro é uma preciosidade, né, para quem gosta de conhecer a ancestralidade e todo o desenvolvimento do cristianismo no Líbano. Eu dizia aqui para o nosso Dom Teodoro, Dom Jorge, desculpa, é o primeiro aqui. Eu dizia aqui para o Dom Jorge, não foi para o Dom Jorge, eu olhei para o senhor, eu achei que estava falando com a pessoa certa, mas eu conversei foi com o Dom Teodoro mesmo, né? Porque eu estava conversando aqui, vocês ficam muito parecidos. A única diferença dele para o senhor é que ele tem menos 2 anos que o senhor, só, de idade, 2 anos só. Mas eu conversava com ele, né, e dizia assim, olha que como o cristianismo é vivo no Líbano, né? Porque você saber que você habita uma terra e adota um princípio religioso no local que Jesus esteve presente fisicamente, né? Isso dá um caráter de ancestralidade muito maior. Mas o também que me encantou no Líbano é que lá foi o local de origem dos fenícios, uma cultura marítima, né, que floresceu durante quase 2.500 anos, de 3.000 a 539 a.C. Após o colapso do Império Otomano, após a Primeira Guerra Mundial, as 5 províncias que compõem o Líbano moderno ficaram sob o mandato da França, até 22 de novembro de 1943. Estávamos em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, quando houve essa libertação. Em manuscritos antigos e até na Bíblia, o Líbano aparece como o nome do paraíso terrestre, por causa de suas imensas florestas de cedros, carvalhos, pinheiros e outras árvores de essências aromáticas. Também foi o grande celeiro do Império Romano na Antiguidade. Com mais de 4 milhões de habitantes, o Líbano tem a maior diversidade religiosa do Oriente Médio. Muçulmanos, xiitas e sunitas, cristãos, maronitas, melquitas, ortodoxos gregos, greco-católicos, protestantes e outros cristãos, drussos e judeus, budistas e hindus. Os libaneses estão integrados na vida e na cultura brasileira. A culinária libanesa é extraordinariamente diversa. Reúne tradições mediterrâneas, europeias e orientais. Além das carnes, frutas, verduras e legumes, a cozinha libanesa utiliza muitas especiarias, como açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, hortelã, entre outras. Eu estou fazendo questão de falar porque está tudo na nossa cultura também culinária. Os principais pratos libaneses apreciados no mundo inteiro, e aqui também, são esfirras, quibe frito e cru, coalhada, charoto de folha de uva e de repolho,
abobrinha recheada, tabule e humus. Na cultura existem diversos clubes sociais aqui no Rio de Janeiro, principalmente o Sírio-Libanês e o Monte Libro. E no comércio também estão muito presentes, nos mais diversos cantos da nossa cidade, principalmente no centro, no Saara. Quem não conhece o Saara, não conhece a cidade do Rio de Janeiro, e muito menos o centro da cidade, principalmente nessa época pré-natalina. Sobre a influência libanesa no Brasil, historiadores apontam que os primeiros imigrantes chegaram em terras brasileiras por volta de 1500, nas 3 embarcações de Pedro Álvares Cabral. Parte dos tripulantes eram de origem árabe. Desde os seus primeiros anos, o Brasil teve a presença e influência árabe na formação de sua sociedade. Mas foi a partir da segunda metade do século XIX, quando o fluxo de sírios e libaneses aumentou consideravelmente. A migração libanesa no Brasil teve início oficialmente por volta de 1880, 4 anos após a visita do imperador Dom Pedro II ao Líbano. Para muitos historiadores, esta viagem do imperador marca um ponto de inflexão na imigração libanesa no Brasil. Originalmente, os libaneses não viriam para o Brasil, né? Eles queriam chegar à América, entendendo que seria a possibilidade de refazerem as suas vidas. Assim, desembarcavam nos portos em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, em Santos, para uma posterior ida para os Estados Unidos, porque este seria o destino final. Os libaneses estão integrados na vida e na cultura brasileira. São nomes presentes na política, né? Haddad, Temer, Gereissati, Simon, Maluf, Chalita, Fegali, Salomão e tantos mais que a gente, se quiser pesquisar, vai caminhando. Na mídia, cotidianamente, a gente vê Bonner, Chakra e Sadi. A gente dá mais atenção ao Chakra, porque faz as análises, né, internacionais. Na economia, Scaffio, Toque e Safra. Na literatura, Radum An-Nassar, que escreveu Um Copo de Cólera e Lavoura Arcaica. Milton Atum, autor do Relato de um Certo Oriente. E Dois Irmãos, Cinzas do Norte. E Mansur Chalita, tradutor de toda a obra do autor libanês Khalil Gibran, que viveu entre 1883 e 1931, que escreveu os livros O Profeta, O Jardim do Profeta e O Pequeno Livro da Vida. É uma honra poder entregar a medalha Tiradentes para Alejandro Bittar, que já foi agraciada com a Medalha do Mérito pelo Chile, Medalha Pedro Ernesto pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e foi condecorado como cidadão honorário do Rio de Janeiro pela Câmara de Vereadores da capital. Alejandro Bittar, né, tem algumas publicações. A Existência e Realização Criadora, ensaio fenomenológico e ontológico, sobre os movimentos da história, em 2 tomos. O Sentido Revoltado, e o livro sobre a dialética da liberdade e a autoridade no pensamento político de Hegel, citado aqui pela deputada Fegali. Em 2019, o Cônsul proferiu uma palestra na PUC sobre a relação entre o Oriente e o Ocidente, no âmbito do pluralismo entre as diferentes religiões, com a finalidade de estreitar os laços entre o Brasil e Líbano. Por tudo que o nosso homenageado representa, e os familiares dos descendentes libaneses, terei a honra de entregar a medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento Fluminense, ao Dr. Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a saudação que gostaria de lhe fazer.
Antes de prosseguir, eu queria só dizer que, antes de propor a medalha ao cônsul, estive no consulado, em Botafogo, levado lá pelas mãos do deputado Nilton Salomão e pelo nosso doutor Roger Bazil. E tive a oportunidade de conversar, pelo menos lá uns 45 minutos a 1 hora, com o cônsul. E saí de lá absolutamente convicto que deveria ele receber essa honraria. Absolutamente convicto. Pelo seu espírito democrático, libertário, humanista, e ser um homem que representa o Líbano, né, por ter uma carreira diplomática que exerce com grande proficiência. Então, eu queria assinalar essa questão, porque eu acho que uma medalha como a medalha Tiradentes tem que verificar a densidade daquele que é homenageado, e não tem dúvida que Vossa Excelência tem essa densidade necessária. Dando continuidade aqui à programação feita pelo nosso cerimonial, desde já agradecendo, agora assistiremos um vídeo sobre o trabalho desenvolvido pelo nosso homenageado no Consulado do Líbano entre 2018 e 2021. Esse vídeo tem apenas 6 minutos.
Queria convidar o vereador Raimon. Por favor, vereador, senta aqui no meu lado, já que o senhor estava fazendo parte da mesa, mas nós não registramos a sua presença quando começamos, mas sempre cabe mais um. Faz favor. Vê que o Raimon caprichou, ele botou o melhor terno que tinha para vir aqui, viu, Cônsul? Tenho certeza que esse era o mais chique que ele tinha. Bom, nós vamos tentar aqui, todos recebendo, que cada um, ao ser chamado, faça a sua saudação por 5 minutos. Vou começar pelo senhor Adel Abul, presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira. Por favor. Alô?
Muito obrigado, deputado. Boa noite a todos. Senhores autoridades, deputado Luiz Paulo, excelentíssimo Dr. Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano, arquebispo Dom Teodoro Gandour, ex-deputado Dr. Newton Salomão, nosso vereador Ramon, nosso bispo Dom Jorge, presidente da Federação das Entidades Libanesas no Rio de Janeiro, Dr. Rogério Bacil. Eu queria falar uma palavrinha em árabe e traduzir em seguida em português. تحصدون الثمار ما تزرعون فإن كان خيرا حصدتم خيرا وإن كان شرا حصدتم شرا. Que diz em português: vocês colhem os frutos que vocês plantam. Se fosse do bem, vai plantar bem, e se fosse mal, vai plantar mal. Ao meu querido Dr. Alejandro Bittar, que eu convivi com ele desde a chegada, 2017, ao Rio de Janeiro, e consegui conhecer muito bem o lado pessoal, o lado profissional. Dr. Alejandro é uma pessoa digna, honesta, família e prestativo. É um profissional, capacidade e sempre pronto para resolver e buscar o que é bom para a comunidade, e sempre interferiu para ajudar toda a instituição libanesa no Rio de Janeiro, e uma delas, a Câmara de Comércio, que sempre está agradecida por todo o trabalho que o senhor foi feito para nós e sempre ficou ao nosso lado. Domingo passado, nós tivemos a missa de independência do Líbano lá em Campos, promovida pela Associação Líbano-Kuwait da Casa de Campos, celebrada por Dom Fernando Rifan, que é o nosso bispo regional. Eu tive que representar a palavra do nosso cônsul pela nossa comunidade. E insistiu o nosso cônsul no final, agradecimento não seja só ao descendente libanês, que seja ao Brasil e ao povo brasileiro. E eu queria aproveitar e repetir isso. Eu quero agradecer ao Brasil, o povo brasileiro, e ao Alerj, que sempre está em braços abertos à nossa comunidade, e ao deputado Luiz Paulo, pela grande, honrosa medalha ao nosso cônsul, e que é não só de cônsul, essa medalha para a nossa comunidade, através do nosso cônsul, merecido. E eu quero dizer ao nosso cônsul que o senhor colheu o que plantou, merecido. E muito obrigado a todos. Convidar para fazer a sua saudação o nosso sempre deputado Newton Salomão. Quero saudar e cumprimentar o presidente dessa sessão, o deputado Luiz Paulo, saudar o nosso homenageado, cônsul Alessandro Bittar, a quem quero saudar também as autoridades consulares, eclesiásticas, saudar o empresário e amigo Edel, a quem cumprimentando também faço a saudação à comunidade empresarial líbano-brasileira. Quero saudar também o nosso querido vereador Raimon, a quem saudando. Quero saudar a comunidade legislativa desta casa e, de modo geral. E quero saudar também o meu amigo, querido irmão Rogério Bacil, a quem saudando, quero saudar aqui a toda a comunidade líbano-brasileira. Eu tenho muita gratidão ao deputado Luiz Paulo pelo que ele representa para a política brasileira e do nosso Estado e pela oportunidade que tive de conviver com ele. O deputado Luiz Paulo tem
nas suas atitudes, sempre, tudo que faz com profundidade. E o deputado Luiz Paulo, além dos seus interesses naturais, como político, campo eleitoral, além disso, e para além disso, o deputado Luiz Paulo é considerado nesta casa o maior parlamentar, um parlamentar que tem uma visão estadista. E esta visão estadista do deputado Luiz Paulo o faz trabalhar para o Estado, independente de outros interesses, mas no interesse maior do Estado. Vejam vocês que, chegando ao Brasil, a tecnologia 5G foi o deputado Luiz Paulo, antes mesmo de finalizado esse processo nacionalmente, que fez a discussão nesta casa, produziu um projeto de lei que se transformou em lei e que orientou as cidades do estado do Rio de Janeiro e vem sendo aproveitada por várias cidades em todo o Brasil, o que é um orgulho para todos nós. O deputado Luiz Paulo, que percebendo a importância do Rio de Janeiro, do petróleo, não é? Esse produto tão importante para nós, foi buscar numa CPI o levantamento de tudo que o Rio de Janeiro vinha deixando de receber, o que era de direito, e a força política e comportamental do deputado Luiz Paulo fez com que, concluída esta CPI, o nosso estado do Rio de Janeiro, tão carente, tão sofrido, deverá ter ressarcido aos seus cofres, nos próximos anos, mais de 20 bilhões de reais. Mas a sensibilidade do deputado Luiz Paulo foi além e buscou, nesta homenagem ao nosso cônsul, conhecê-lo e compreender que o cônsul libanês no estado do Rio de Janeiro, Dr. Alessandro Bittar, é um orgulho para todos nós. Pela sua capacidade, pela sua conduta, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista administrativo, cultural, nas contribuições também no campo empresarial, realmente nos faz muito feliz em ter o cônsul Alessandro Bittar presente entre nós, e o deputado Luiz Paulo nos faz tê-lo, por ele, a gratidão por esse momento. Eu, meu caro cônsul, estou muito feliz e nesse dia procurei estimular os meus 2 filhos que estão aqui, o André e o João Felipe, para que eles já estão apaixonados pelo Líbano, pela cultura libanesa, que eles possam também aproveitar esse momento importante, onde vimos tudo que nesse pouco tempo o nosso cônsul realizou no Estado, beneficiando aqui a comunidade, mas também com olhar para o povo que está no Líbano, que está, sabemos, sofrendo nesse momento e que exige de todos nós carinho, atenção e atitudes. Portanto, deputado Luiz Paulo, minha gratidão como neto de um libanês que aqui chegou no final do século XIX, pelo seu carinho com a comunidade libanesa e por essa querida homenagem ao nosso cônsul, Dr. Alessandro Bittar. Muito obrigado. Queria convidar agora o nosso vereador da capital, o Raymond, para fazer a sua saudação, ao tempo que anuncia a presença do Samir Tavil, presidente do Clube Líbano Fluminense. Muito boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar o deputado Luiz Paulo, dizer
da alegria de estar aqui entre cada uma e cada um dos senhores e senhoras, cumprimentar os queridos componentes da mesa, deputado Nilton Salomão, nosso companheiro, querido amigo, cumprimentar o amigo Roger Bacilo, que está aqui à mesa também, Dom Teodoro e Dom Jorge, e também cumprimentar o Adel Abu, e fazer um cumprimento muito especial a esse homenageado de hoje, desta noite, Dr. Alejandro Bittar. E dizer que há pessoas que nos encantam pelo seu olhar, nos encantam pelo tom de sua voz, pela postura que tem, mas também, juntando a esses elementos, nos encantam também pela profundidade do seu compromisso. E isso é o senhor, doutor Alejandro. O senhor é isso para nós. O senhor nos olha, se comporta de uma forma que nesses tempos de tanta truculência, nesses tempos de tanta velocidades, nesses tempos em que a negação, a diferença, a diversidade é tão gritante, o senhor vem nos propor o contrário, e nós queremos o contrário. Uma autora húngara, se não me engano, Svetlana, ela fala da nostalgia, que é a frustração de não estar no lugar onde nós queríamos estar. Não num olhar para o passado, mas num olhar para o futuro. E o senhor olha o seu exercício diplomático no consulado do Líbano, no Rio de Janeiro, desta forma: um olhar à frente, um olhar para além, olhar para construir aquilo que todos nós desejamos, que ao fim e ao cabo é o nosso desejo de volta a casa. Nosso desejo de voltar àquela originalidade das nossas relações, porque todos nascemos para o amor, para a generosidade, para a bondade, para a amizade, para a fraternidade, todos nascemos para isso. Nesse momento em que nós no Brasil passamos por dificuldades nos campos econômico, políticos, religiosos, nós também nos irmanamos ao Líbano, que também passa por momentos difíceis. E a nossa irmanação ao Líbano, ela, ao fim, também é, para nós, deputado Luiz Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, mas eu quero aqui falar da cidade onde exerço a minha atividade política, o Rio de Janeiro, é, na verdade, uma gratidão ao povo libanês. O povo libanês, na cidade do Rio de Janeiro, nos ajudou em todas as faces da formação do nosso povo, da nossa cidade. O Rio de Janeiro, se não fossem os imigrantes libaneses, não seria o que é, na sua visão de negócio, de comércio, de mobilidade, de organização de cidade. Então, deputado Luiz Paulo, o senhor é muito feliz ao propor essa medalha. E o senhor disse uma coisa que eu também sempre digo aos homenageados, e disse ao doutor Alejandro Bittar, quando o homenageei na Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores: a gente escolhe a dedo e a gente se encanta com a postura de doutor Alejandro Bittar. Eu quero aqui, na minha fala, como, se me permite, como um irmão de caminhada, para além das diferenças ou da falta de solenidade no trato, dizer da minha alegria, de tê-lo conhecido e de poder participar desse momento. Agradecido, viu, deputado Luiz Paulo? Muitíssimo obrigado. Meu abraço a todos vocês, que se estenda esse abraço a todos os homens e mulheres que vivem no Líbano ou espalhados pelo mundo. Que a gente tenha perseverança como o próprio cedro, que a gente não desanime de construir a sociedade que nós queremos. Muito obrigado. Queria convidar para fazer uso da palavra o doutor Roger Bacilo. O Roger provavelmente vai se candidatar, já quis ir para o púlpito, né? Já é um sinal.
Senhor presidente, não é bem assim, não. Mas o momento requer que a gente fale de pé. Por essa razão, Vossa Excelência me deu apenas 5 minutos, a minha emoção ultrapassa as horas. Estamos aqui por 2 valiosos motivos. Era muito fácil arrumar um papel, escrever letras bonitas, se preparar, fazer um discurso, letras arrumadas, buscadas, para fazer uma belíssima apresentação, mas não é isso que eu procurei hoje. Eu quis ficar de pé por 2 nobres motivos. Há 2 dias nós comemoramos a independência do Líbano. E para falar da independência do Líbano, o Líbano tem aproximadamente quase 80 anos, 78 anos exatamente, de independência sofrida. A cada ano temos novos mártires. E nós sobrevivemos, o Líbano sobrevive, apesar de todas as dificuldades, com todas as adversidades, né? A essa independência. É um país democrático, amante, temente a Deus, amante da liberdade, e nada pode fazer a não ser lutar, se defender e sobreviver. Por essa razão, eu fico de pé, em homenagem a todos os mártires de ontem, de hoje e do passado. Por essa razão, eu vim a essa tribuna com muita honra para me manifestar essa minha solidariedade. O segundo ponto, não menos importante, e com tanta nobreza, é dificílimo falar de um homem, do quilat, do nosso cônsul-geral, Dr. Alexandre Bitar. É muito difícil. Tanta coisa foi dita, mas o lado humano do Alexandre ainda não foi completo, não foi dito. Homem, quando eu conheci dentro de uma igreja, né, rezando, se ajoelhando, temente a Deus, falei, meu Deus, esse é um cônsul-geral, não era hábito deles, incrível. Não é que quer dizer é raro. Aí eu olhei bem, falei, esse homem tem grandeza, tem nobreza, sem saber, nem sequer tinha cumprimentado. Depois me falaram que era um novo cônsul no Rio de Janeiro. E desde aquele dia, eu passei a observar como a grandeza de um ser humano, do quilat, da cultura, um filósofo. Bem, se alguém sabe o que é um filósofo, ele ultrapassa os horizontes, ele ultrapassa a imaginação do homem. Né? É a cada momento, quando a gente tenta se aproximar e ter um diálogo com ele, a gente se eleva espiritualmente para as alturas. Tanta grandeza, Vossa Excelência tem, senhor cônsul. Homem de bem, de família, de uma grande família, de um sobrenome. Não quero buscar agora a angústia dele com o irmão no Líbano, lutando contra a injustiça, que é um juiz de direito, de uma grandeza, tentando buscar a justiça na explosão do porto, né? E o mal quer predominar, ele de uma maneira heróica, arriscando a vida para buscar a justiça, a democracia. Essa família que hoje está sendo homenageada. Esse aí é justamente, com toda a justiça, merece, além dessa homenagem, né, merece o nosso carinho, nosso respeito, a nossa admiração, tudo que nós podemos, realmente, o consulado. Quando você chega ao consulado, você percebe que você entrou na tua casa. Nenhum pedido até hoje foi negado. Sabe? Se não há espaço jurídico, ele busca um espaço para realmente satisfazer toda a angústia, toda a necessidade dessa gente, da nossa comunidade. Senhor presidente, eu não comprometi ninguém, eu agradeço muito Vossa Excelência por essa grande iniciativa, né? Não menos que o nosso vereador, que dessa vez foi roubada dele a independência, porque ao longo dos anos o nosso vereador era o titular dessa homenagem, mas também não menos merecida. Tá? Eu quero agradecer ao sempre deputado inesquecível Nilton Salomão, que há muitos anos vem nos prestigiando com esse momento. Em nome da comunidade, da federação,
que representa a comunidade libanesa no Rio de Janeiro, em nome da Liga Libanesa, uma entidade que tem a mesma idade da independência do Líbano, sabe? Estende esse agradecimento a todos os presentes, aos nossos bispos queridos, ao meu amigo Adel, e a todos vocês presentes, amigos, aos brasileiros. Eu me estendo isso à minha família, que tem uma esposa brasileira, que tem uns filhos netos brasileiros. Eu me sinto dentro de minha pátria, esse país maravilhoso, com braços abertos nos recebeu, a gente constitui uma família, a gente não percebe que estamos longe do Líbano, a não ser saudade das raízes, saudade dos irmãos, dos pais e dos ancestrais. Então, me deram 5 minutos, já parei, já são 5h30, em 30 segundos já mandaram parar. Eu paro aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos, até o próximo ano. Acabamos de verificar que o Roger tem o dom da palavra, né? E como o futuro bom parlamentar também já não queria cumprir o tempo que lhe era dado. Parabéns. Vou convidar agora para fazer uso da palavra, para fazer a sua saudação, Dom Teodoro Gandur. Senhor presidente da mesa, deputado Luiz Paulo, deputado também Nilton Salomão, senhor cônsul-geral do Líbano, Dr. Alejandro Bittar, homenageado, nossos amigos, vereador Raymond e Dom Jorge, meu irmão e meu amigo, também meus amigos Roger Basile e Adel Aborgeili e todos que estão aqui presentes hoje neste homenagem para nosso amado cônsul-geral, Dr. Alejandro Bittar, homenagem merecido. Quando vocês estão homenageando o cônsul-geral do Líbano, vocês estão abraçando nosso amado Líbano ferido nesses momentos difíceis. Vocês estão dando um carinho para o povo libanês que está sofrendo nesse país do cedro, mas eu acredito que os libaneses, aonde eles estão, eles fazem o Líbano brilhar. E aqui no Rio de Janeiro, nosso amado cônsul-geral, Dr. Alejandro Bittar, realmente ele fez o Líbano brilhar, junto com os libaneses, porque sempre os libaneses, eles vivem nos países como cidadãos e respeitam os países onde eles estão hospedados. Mas também eles não esqueçam do país de origem, do Líbano. Líbano está sempre em nossos corações. Para falar sobre o homenageado, desde a minha chegada aqui no Rio de Janeiro, em 2018, eu conheci um homem humilde, um homem de coração, que mesmo com a autoridade que ele representa aqui, ele também representou para mim um homem de coração. Um homem que quando você está falando com ele, você está sentindo um diálogo valoroso por causa da profundidade que ele tem. Um homem que ajudou nosso vicariato e que estava presente ao lado de nosso vicariato, como ao lado de todas as entidades libanesas,
aqui no Rio de Janeiro sempre que precisava. Eu conheci uma pessoa para sempre. Mesmo se estamos juntos há pouco tempo, mas eu acredito que estamos fazendo juntos um trabalho de dois lados, religioso e humano, porque eu não vejo você só na parte política. Eu vejo você na parte humana, que é para mim muito mais valorosa, porque a parte política às vezes erra o caminho, mas a parte humana é sempre e vai sempre estar a parte mais desejada de todos nós. Vou dizer uma coisa. Eu agradeço ao deputado Luiz Paulo para essa homenagem, mas se fosse para mim, eu vou dar para você a medalha de coração de ouro. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a saudação de Dom Jorge Cury. Bom dia a todos. Senhor deputado Luiz Paulo, senhor deputado também Newton, nosso vereador também Raymond, os demais, Dr. Rogério Vacil, o Adel, Dom Teodoro, os mais presentes aqui também, os cônsulos, e nosso querido Sua Excelência, homenagem mais do que merecida. O senhor merece mais do que uma medalha. O senhor merece nosso respeito pelo trabalho que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro desde quando sua chegada. O senhor conseguiu pescar os homens e as mulheres, a todos. O senhor realmente foi o semeador que deixou esta comunidade aqui no Rio de Janeiro reviver de novo. Homem simples, ao mesmo tempo homem grande. Pensador, que sabe oferecer para cada um de nós uma palavra de apoio. Nesse momento que estamos aqui reunidos, sempre vai aparecer uma luz. Nesse tempo triste que também que o Líbano passa, esta homenagem será a luz. Será a esperança de um país que está sofrendo demais. Para encerrar, não quero falar muito, porque são as palavras, aliás, não tem sentido quando a gente fala sobre uma pessoa que se chama Alejandro Bittar. O Senhor, mestre, o mestre sempre tira do seu próprio tesouro para oferecer o que é belo. O Senhor é belo, sua família é bela, seu trabalho maravilhoso. O Senhor conseguiu reunir os libaneses tanto aqui no Brasil como no Líbano. O Senhor realizou Líbano, mensagem que chegou ao braço do Cristo Redentor. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, agradeço também o deputado Luiz Paulo, porque esta homenagem não somente para o Senhor, para a comunidade libanesa e, em particular, para a nossa comunidade melquita católica em todo o território nacional. Muito obrigado. É chegado o momento em que o Parlamento Fluminense
tem a honra de agraciar com a medalha Tiradentes, maior comenda oferecida pela Casa Legislativa, ao senhor cônsul-geral do Líbano, no Rio de Janeiro, doutor Alejandro Bittar, um reconhecimento aos relevantes trabalhos desenvolvidos à frente do Consulado do Líbano e estendendo essa homenagem à colônia libanesa do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos agora ouvir as palavras, já que ele acabou de receber uma comenda do comendador e cônsul-geral do Líbano, doutor Alejandro Bittar. Buenas noches. Disculpen, mi portugués no es muy bien. Agradezco al señor diputado Luis Paulo. Agradezco también a todos nuestros amigos que están aquí presentes. Señor Obispo George Curry, señor Obispo Teodor Gandur, el presidente de la Cámara de Comercio del Líbano, Río de Janeiro, Adel Aburjaili, presidente de la Liga Libanesa y querido amigo Roger Basil, señor diputado, exdiputado Nelton y querido amigo Ramón, el vereador Ramón. Antes de comenzar, quiero decir que, y también quiero agradecer antes de olvidarme, a mi querida esposa y a mi familia que siempre me acompañan en todas las dificultades y todas las bellezas de la vida. También quiero decir que todos los que hacemos en este mundo y todo lo que hacemos en nuestro trabajo, siempre hay soldados desconocidos que mueren en la batalla y el que gana la medalla es el general o el presidente. Pero detrás de todos los eventos que hicimos en el consulado, siempre hubo empleados, funcionarios que me apoyaron y trabajaron hasta hay veces muchas horas en las noches para lograr lo que hicimos en el consulado general. Por eso quiero agradecer a todos ellos. Y quiero agradecer también especialmente al diputado Luis Carlos por haberme homenajeado con esa medalla de Tiradentes. Joaquín José Xavier es el nombre de Tiradentes. Tiradentes es el primer paso hacia la independencia de Brasil. Su martirio abrió el camino hacia la emancipación y la liberación del pueblo brasilero. Pero lo más importante que podemos destacar de la obra, porque es una obra, el martirio es una obra de arte, que cuando uno ofrece su cuerpo
para liberar a los demás, es la obra de arte la más bella que hay en el mundo. La lección importante, no solamente que abrió el camino de la independencia, sino que no abrió el camino hacia la conciencia de que la independencia depende totalmente del martirio, del sacrificio, de la lucha permanente por el progreso, el desenvolvimiento del país. No hay independencia sin conciencia de la dependencia. No podemos ser independientes si no dependemos de estos factores de la libertad, de la lucha, de la voluntad, del progreso y de la fuerza. Y aquí me llevo un poco más. Allá hacía, después del martirio del 21 de abril del 1792, cuando fue la conspiración, que la llaman la conspiración minera, y coincide que también esa conspiración, después del martirio, pero antes la conspiración, en el 1789, la misma data de la Revolución Francesa, como si fuera que hay un llamado internacional desde Brasil, Argentina, Medio Oriente, Francia, para la libertad, la fraternidad y la independencia. 150 años más tarde, llegamos en Brasil al educador popular Paulo Freire, que también alfabetizó, escribió la obra en letras de Tiradentes, cuando dijo que nosotros no somos independientes, porque no somos conscientes de que esta independencia depende de muchos elementos y factores. Si no tenemos conciencia de las cosas y muchas cosas que dependemos, no vamos a tener y no podemos tener nunca una independencia. Y si yo le pregunto a todos, ¿quién es independiente? Yo creo que la respuesta es: nadie es independiente. La persona, el individuo, el hombre, depende de su cuerpo depende de sus órganos dependen de sus tejidos dependen de las células dependen del oxígeno, el oxígeno depende del árbol, el árbol depende del sol, todo depende de todo. El individuo depende de la sociedad y la sociedad depende del individuo. La sociedad depende de las clases, de las instituciones, de las empresas. La sociedad depende del trabajo del obrero, del carpintero, del costurero, del obrador, del conductor, como depende también del trabajo del capitalista y de las empresas. La sociedad también depende del Estado y el Estado depende de la sociedad. El Estado depende de la política y del poder, del equilibrio del poder. Depende del poder ejecutivo, depende del poder parlamentario, depende del poder judicial. Y más que todo, como dijo Montesquieu, depende del equilibrio, de la armonía entre los poderes. Sin la intervención del poder político en el poder judicial, sin intervención del poder político en las medidas y las órdenes del poder judicial, porque no hay un país independiente y libre sin justicia y sin poder judicial. Queridos amigos, en Líbano todavía nos falta esta conciencia. Como dijo Freire, no hay independencia sin conciencia. La conciencia de depender del otro,
la conciencia de depender de la vida, la conciencia de depender de la atmósfera, la conciencia de depender del medio ambiente, la conciencia de depender de luchar contra la pobreza y la discriminación racial y clasista. Es la dependencia. Si no tenemos esta conciencia, si todavía tenemos una gran parte de ciudades en el mundo donde hay pobreza, sin comida, y hay ricos que tiran la comida, entonces no hay conciencia, no tenemos esa conciencia, entonces no somos libres e independientes. En el Líbano estamos festejando, hace 2 días festejamos la independencia. Nos falta en el Líbano la conciencia de luchar contra el feudalismo, contra la herencia política familiar, contra la discriminación. El que no es de la familia fulana no puede ser político, no puede ser diputado, no puede ser ministro. El que no es del clan fulano no tiene derecho. La cleptocracia, tenemos que tener conciencia que tenemos la dependencia de luchar contra la cleptocracia y la corrupción. Un país que no tiene esta conciencia nunca va a poder llegar a ser independiente. La independencia no es una bandera, no es un escudo, la independencia no es un himno nacional, la independencia no es un cóctel que ofrecen cada año. La independencia es hacer despertar, como Tiradentes, como Ferrer, como muchos luchadores por la libertad, despertaron la conciencia en el pueblo, la conciencia en la ciudad, en la sociedad, la conciencia en el Estado. El hombre político tiene que tener conciencia de sus deberes. El ciudadano tiene que tener conciencia de sus deberes. Y el ser humano tiene que tener conciencia con sus deberes. Si no tenemos conciencia por la vida y no luchamos para defender la vida, porque la vida depende de la vida, y si no dependemos de esta vida, nunca vamos a tener independencia y conciencia. Muito obrigado, señor diputado, muito obrigado a todos, y gracias, muito obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e reiterar o nosso respeito e admiração pelo homenageado de hoje, pela colônia libanesa do nosso Estado, e, mais uma vez, dizer que acertamos em cheio ao conceder a medalha Tiradentes ao estadista, o cônsul Alejandro Bittar. Boa noite, declaro encerrada a sessão.